Fala galera, tudo jóia, né? Nós vamos comentar um pouquinho hoje sobre validação de formulários, tá? Vou fazer uns comentários gerais, fazer alguns exemplos aqui, vou deixar o material para vocês estudarem. Tem muitos detalhes, mas muitas possibilidades, inclusive, também. Mas não tem necessidade de se preocupar em decorar essas coisas, não, tá? É no sentido de vocês terem consciência de que existe essa necessidade e sempre que vocês estiverem planejando e construindo um sistema, vocês têm que olhar para ela. Bom, são várias etapas, né, que são feitas. Algumas etapas, dependendo de como você estiver trabalhando, você não vai ter que fazer. Por exemplo, se você estiver utilizando um framework PHP, muita coisa lá do PHP já vai ser feita automaticamente. Se a gente vai fazendo PHP à mão, né, como a gente está fazendo por enquanto, a gente vai ter que fazer alguma coisa manualmente. Mas são etapas que passam por algumas configurações do próprio formulário, né? Se necessário, alguma codificação JavaScript para que o navegador faça ali alguma customização ou alguma validação diferente daquela padrão do navegador. Alguma codificação lá no recebimento dos dados do servidor, porque o navegador é susceptível à mudança do usuário, né? O usuário pode simplesmente vir aqui. Às vezes eu coloquei alguma coisa de validação aqui bem, bem bacana. O usuário vem aqui e faz alteração, igual o pessoal fazia naquela época. Lá na escola mudava o cardápio e ficava divulgando como se o cardápio da escola tivesse uns alimentos estranhos. Mas então a gente faz isso aqui como sendo uma primeira etapa, mas lá no servidor, lá no PHP, a gente tem que fazer também a nossa validação. Beleza. Então vamos por partes. Aqui no formulário, né, que é nosso lado cliente, a gente tem que fazer algumas coisas de configuração, talvez, ou algumas coisas de JavaScript, ou os dois. Dá para fazer usando configuração só, dependendo da coisa, né? Dá para fazer só com configuração, dependendo. Você pode misturar um pouco de configuração com um pouco de JavaScript, e você pode fazer tudo com JavaScript se você quiser também, tá? Inclusive você consegue customizar mais. Nós vamos fazer usando a configuração aqui, JavaScript ainda não, que nós não mexemos. Bom, primeira coisa é a questão da seleção do tipo certo para o campo, tá? Por exemplo, se eu quiser que o usuário digite um e-mail, eu já posso utilizar o input do tipo e-mail. Que o navegador já tem alguns controles sobre esses tipos, tá? O HTML5 traz várias especificações com relação a isso e os navegadores implementam essas especificações. Vou colocar aqui também um tipo date para a gente poder ilustrar. Tipo date. Estou colocando o nome aqui e o ID como data, né? Mas o type tem que ser date, porque essas coisas derivam do inglês. E aí o meu formulário, então, ele já vai ter esses dois campos aqui, ó. Nesse meio, se eu digitar alguma coisa estranha aqui que não é um formato correto de e-mail e tentar salvar, o navegador já me trava e já fala que esse formato está incorreto, que eu preciso digitar alguma coisa certa. Aqui embaixo, que está como data, né? Além de eu já ter essa caixinha que abre, isso pode ser diferente dependendo do navegador, tá? As mensagens também podem ser diferentes dependendo do navegador. Ele não deixa eu digitar texto aqui, por exemplo, já está travado para eu digitar somente datas. E ele não deixa eu digitar uma data fora do formato. O ano ele me deixa digitar qualquer ano que eu quiser, porque eu não coloquei nenhum limite. Mas ele não me deixa digitar, por exemplo, dia, sei lá, 12 do 15, porque não tem mês 15, então ele não deixa eu digitar. Então ele já me trava aqui algumas coisas. Óbvio, é a primeira camada, o usuário pode mexer nisso, né, se ele tiver um pouquinho de conhecimento. Não precisa muito, um pouquinho. Beleza, mas usar o tipo certo já ajuda o usuário a se guiar. E também já ajuda o sistema a ficar um pouco mais organizado. Então, são vários tipos, eu não vou testar todos aqui. São vários tipos,
Vocês confiram no material. A partir disso, a gente tem alguns atributos de validação também. Por exemplo, o required, que é para eu dizer que aquele campo ele é obrigatório de ser preenchido. Então, do jeito que está aqui, se eu colocar um e-mail correto aqui, né? Não estou validando o e-mail, estou validando o formato do e-mail, tá? E mandar salvar, a data está errada. Acho que está com mês, ano primeiro, né? Vamos ver o que esse cara está pedindo aqui. Insira um valor válido, o campo está incompleto ou uma data inválida. Então, o mês deve estar primeiro. Mês 10. Vamos ver se é isso. Não sei. Foi. Mas enfim. Então, desse jeito aqui, ele me deixa passar com esse campo vazio, tá? Deixa eu dar um F5 para obrigar o meu formulário a se atualizar. E se eu tentar salvar aqui agora, eu coloquei esse campo aqui como obrigatório. O navegador vai me falar que esse campo aqui é obrigatório. Então, já tem uma série de validações. Vai aparecer o padrão do navegador. Às vezes o pessoal torce um pouco para esse tipo de mensagem, né? Porque às vezes eu tô com um sistema com todo um layout, com toda uma aparência de um jeito, aí me vem o navegador e mostra uma mensagem dessa aqui. Destoa da minha formatação. Mas é uma forma de fazer e é a forma mais básica. Vou testar mais dois atributos aqui, que é o mínimo e o máximo. Vou colocar eles para a data aqui. Dá para a gente colocar mínimo e máximo para campos de tipo numérico também, tá? Max length, que é tamanho máximo de caracteres. Dá para colocar um monte de coisa, um monte de atributos de validação. Aí vocês consultam lá no material. Quero que vocês deem uma olhada, pelo menos para vocês verem as possibilidades. Vou colocar a data mínima aqui acho que aqui tem que ser ano, mês e dia, se não me engano. Esses formatos são... Às vezes é formato inglês, às vezes é formato português, né? Não precisa se preocupar em decorar. Não lembra como, consulta lá no material. Vou colocar aqui 2000. O mês, janeiro e dia 1. E o máximo vai ser 2005, o mês, dezembro e o dia 31. Tô falando que vai do... o usuário só pode colocar uma data entre 1 de janeiro de 2000 e 31 de dezembro de 2005. Se o usuário colocar uma data fora disso, né, e a gente não tiver digitado nada errado, o navegador já vai reclamar com ele. Vamos colocar aqui uma data certa. 1 do 10 de 2001. Se a gente tentar salvar, o campo lá de cima, e o ruim, né, é que ele mostra um só de cada vez também. Enquanto se eu fizer uma validação JavaScript, eu posso fazer um tratamento diferente e já mostrar de uma vez todos os campos que precisam de algum ajuste. Nós vamos colocar aqui algum nome. Atlético. E tentar salvar. Foi, né? Nossa data que está dentro do período. Se eu colocar aqui 2010 e tentar salvar, ele já trava e fala que o valor tem que ser dentro de um limite ali, tá? Então tem uma série de validações, vou pedir que vocês deem uma explorada nelas, que são relacionadas aqui, tá? O próprio formulário também, ele tem um atributo chamado noValidate, que aí, se eu coloco isso, mesmo que os dados, né, em alguma situação isso pode ser útil, mesmo que os dados estejam fora aqui das minhas configurações de validação, o navegador deixa passar. Por quê? Porque às vezes eu vou fazer um tratamento com JavaScript, né, então eu deixo a validação padrão sem ser feita para eu processar via JavaScript. É possível. Detalhe, esses tipos de atributos aqui são chamados de atributos booleanos, ou atributos lógicos, tá? Eu não preciso colocar um valor
para eles assim. O fato deles estarem ali significa que eles estão configurados como verdadeiro. O fato deles não estarem ali significa que eles estão configurados como falso. Opa. Então isso aqui significa que esse campo é requerido e esse requerido está como verdadeiro. Mas eu posso colocar true ou falso aqui se eu quiser, tá? É indiferente. Deixa eu tirar o meu validate dali. Ok. Então são vários atributos, né, que dá para a gente configurar o formulário e ele já fazer aí uma pré-validação dos dados, evitando que isso seja enviado lá para o servidor e depois seja processado e talvez alguma informação errada vai gerar um retorno para o usuário, para depois o usuário preencher o formulário novamente. Se a gente já tem ali o formulário já apontando essas coisas, já fica mais rápido e fluido também o acesso à informação. Então tem vários outros atributos, aí vocês deem uma olhada lá. Bom, vamos então para o lado do servidor. Aqui. Nós pegamos o dado direto desse vetorzão chamado post, né? Se os dados tivessem vindo pelo método get, a gente pegaria do método get. Mas enfim, então o PHP tem essas variáveis com os dados, mas a gente não deve pegar direto delas. A gente tem que usar algum mecanismo de filtragem também para evitar problemas. Como que é esse mecanismo de filtragem? Quando a gente utiliza frameworks PHP, também eles já estão embutidos, tá? Mas o PHP disponibiliza para quando a gente está programando assim à mão, umas funções de filtragem. No caso aqui, eu vou usar filter input, porque eu estou filtrando os dados que estão chegando aqui do meu formulário. Tem filter var também para filtrar variáveis avulsas, tá? Bom, como é que funciona isso? Eu digo que tipo de input que é, input post, então a minha função já vai saber que ela vai ter que acessar os dados que estão vindo pelo método post. Depois eu digo o nome do campo. Assim, então estou variando, estou filtrando os dados que vêm pelo post e falo qual dado que é o nome. E aqui eu digo qual filtro que é. Tá uma lista grande de filtros. Tem filtros de validação. Como assim de validação? Eu simplesmente vou dizer se o dado está no padrão que eu quero ou não. Se está no padrão que eu quero, eu devolvo o próprio dado para essa variável aqui. Tá? Se não está no padrão que eu quero, eu devolvo falso para essa variável aqui. Então, eu posso utilizar essas variáveis no if-else aqui, por exemplo. E se o dado não existe, eu devolvo nulo para essa variável aqui. Nesse caso aqui, isso aqui é um texto. Vou usar aqui um filter. Sanitize string. Então, ele vai tentar pegar algum caractere perigoso, tipo tags, né? Que a pessoa pode talvez tentar inserir ali um código JavaScript. Ele vai fazer a limpeza disso, né? Ele vai tentar, às vezes, codificar, trocar aquilo ali por um código, ou então fazer a remoção dela, tá? Nós podemos testar aqui para a gente ver. E aí eu vou fazendo esses filtros para todos os campos. Se eu não quiser fazer nenhuma filtragem específica, eu coloco ao menos isso aqui, ó, para verificar se o dado está preenchido, tá? Porque aí se o dado não tiver sido enviado, isso vai retornar nulo e a gente consegue fazer a verificação lá no if-else. Deixa eu colocar aqui nesse também. Filter input. Input. Post. Depois só o nome do campo. Os meus são todos texto. Eu posso acrescentar um numérico lá também para a gente poder fazer uma validação diferente. Deixa eu pegar na lista aqui que eu mostro. Ó. Filter. Tem os que são de validação, né? Eu estava dizendo que eles vão ver se o dado está de acordo com o que eu quero. Se tiver
devolve o próprio dado. Se não tiver, devolve falso. E se, por exemplo, o dado nem tiver sido enviado, não existir no formulário, devolve nulo. E tem os filtros que são de sanitização, que eles, eles tentam verificar se o dado está de acordo com aquilo que eu quero. Se não tiver de acordo, eles tentam dar uma limpada, codificar ou remover alguma coisa para ficar de acordo. Então, eles tentam dar uma ajustada. E aí devolve o dado ajustado. E também devolve nulo se o dado não tiver sido enviado para o servidor. Então, tem de validação, que só tenta verificar se está de acordo ou não, e tem o de sanitização, que verifica se está de acordo ou não, e se não tiver de acordo, ele tenta dar uma ajustada para ficar de acordo. Tá? E ainda tem umas flags para dar alguma configuração adicional. Aqui vai ter só desse jeito mesmo. Esse aqui é o país. Então agora essas minhas variáveis, elas estarão com os dados, tá? Preenchidos, caso esses dados tenham sido enviados, né? Conforme caso esses dados tenham sido enviados e sejam textos normais, tá? Se por acaso eu tivesse aqui um campo idade, se eu tivesse um campo idade aqui, caramba, se eu tivesse um campo idade aqui e eu quisesse verificar se ele foi realmente preenchido com um número inteiro, eu poderia usar um filtro de validação. Validate int, tá vendo? Tem vários validate. Validate int. Então, o que eu teria aqui? Essa minha variável estaria com o número digitado pelo usuário, caso esse número realmente tivesse sido enviado, né, pelo formulário com um campo chamado idade e esse número fosse o número inteiro. Se esse dado não tiver sido enviado, se ele estiver ausente, essa variável aqui estará com nulo. Se esse dado tiver sido enviado, mas não tiver sido um número, se o usuário tiver tentado colocar alguma coisa diferente lá, diferente de número inteiro, essa variável estará com falso, tá? Então, isso aqui já dá uma bloqueada também muito interessante nos dados que vêm de fora para o nosso sistema. E é muito importante que a gente faça essas filtragens, porque podem vir coisas que são complicadas. E se a gente quiser fazer aqui um if else, por exemplo, né, a gente pode colocar os próprios nomes dessas variáveis aqui, ou pode fazer algum outro processamento com elas, né? Então, se nenhuma delas tiver com falso ou nulo, eu vou fazer aqui. Mas eu poderia fazer algo mais elaborado. Caramba. Eu poderia fazer algo mais elaborado dependendo da minha necessidade. Else, eu poderia dar uma mensagem aqui para o usuário. Dados incorretos ou ausentes, por acaso, por exemplo assim. Então, se veio algum dado com um padrão fora de padrão, né? Ou se veio faltando algum dado, eu aqui no PHP também consigo apontar. Deixa eu ver como é que está lá no meu formulário. Eu vou colocar aqui o no validate para o meu navegador não fazer nenhuma validação dessa que a gente está colocando, né? Porque se eu deixar assim, o próprio navegador já vai dar umas travas ali. O próprio navegador já vai travar, né? Então eu vou tirar a trava do navegador. E se o navegador trava, eu não consigo testar o PHP.
Tirei a trava do navegador, então F5 aqui, salva. Dados incorretos ou ausentes, tá? Eu não mostrei quais são lá no PHP, mas então o nosso PHP caiu aqui, ó. Por quê? A nossa filtragem não deu certo, né, de acordo com os parâmetros que eu quis. Então, são vários parâmetros que a gente pode colocar aqui para essa filtragem, e aí vai depender da necessidade da gente, tá? Não vou passar por todos também, pra gente não ficar aqui demorando demais. E o outro nível ainda que a gente faz é na hora de gravar no banco, mas isso nós já fizemos. Vou relembrar aqui, ó, que é a questão das preparação de SQL, tá? Ao invés da gente concatenar, né, o que é muito perigoso, fazer o contra-exemplo aqui. Às vezes, quando a gente está começando, a gente tem a tendência, né? Talvez vocês já passaram pelo Java, mas vocês não fazem isso mais. Mas de concatenar os parâmetros aqui, ó. Isso aqui, aí vai e concatena aqui com a outra coisa. Diz nome. Aí vai, concatena com o fechamento aqui da vírgula e vai concatenando, tá? E monta o SQL concatenando e depois executa esse SQL lá no banco. Isso também é perigosíssimo, tá? É necessário que a gente faça a preparação desse SQL, porque se tiver injeção de SQL, na hora que a gente faz a preparação, esses mecanismos de preparação de SQL, eles escapam lá as aspas, eles dão algum tratamento que vai coibir essa injeção de SQL de ser executada no nosso banco. Então, isso aqui também é bastante interessante, né, de ser feita a preparação e depois a vinculação dos parâmetros através dos mecanismos próprios para isso. Então é isso. Usa o tipo certo, coloca lá os parâmetros de obrigatório, de mínimo, de máximo e os outros que quiser colocar, tá? No PHP, filtra os dados e ainda coloca aqui a questão de preparação de SQL de vinculação de parâmetros. Ah, mas ficou feio aqui no meu formulário, ficou feio essas mensagens do navegador. Não tem problema. Essas mensagens do navegador, a gente pode customizar, se a gente quiser, tá? Ou a gente pode fazer toda essa validação aqui em JavaScript também, daqui a pouco, quando a gente treinar um pouquinho JavaScript. Beleza? Então por hoje é isso. Vou pedir para vocês darem uma explorada nisso, fazerem alguns exemplos, alguns testes, darem lá uma navegada no material para poder ambientar com a coisa, tá? Não precisa se preocupar em ficar decorando tudo isso, não, mas só para mesmo para vocês saberem das possibilidades. Então, vou parar a gravação aqui. Até mais para vocês.